Olá, seja bem-vindo ao curso online do Hacker Report Center. Essa é a nossa videoaula número 4. Eu sou André Pacheco e estes aqui são os nossos canais que podem ser utilizados para tirar dúvidas com relação a esses cursos e obter mais informações sobre os produtos da Hacker. Vamos para a revisão da aula passada. Nós aprendemos a configurar o Arc. Aprendemos também como é o fluxo de tratamento dos logs dentro do Hacker Report Center. Aprendemos a cadastrar ativos que já são suportados pelo Report Center. Vamos para a nossa agenda dessa aula número 4. Cadastro de novos tipos de ativo. O que são novos tipos de ativos? São justamente aqueles ativos, né, que você tem no seu ambiente, porém que não são suportados no primeiro momento pelo Hacker Report Center, ou seja, eles não têm nenhum parser configurado, né, nenhuma regex configurada para o parser que suporte o formato de log que são enviados pelos seus ativos. Tá? A gente vai fazer uma exemplificação mostrando como se dá essa inclusão de um novo tipo de ativo. Vou mostrar para vocês, agora sim, de uma forma um pouco mais completa, o dashboard. Né? Na aula passada eu falei um pouco superficialmente sobre o dashboard. Dessa vez eu vou falar um pouco mais abrangente, tá? Exemplificando cada campo dessa funcionalidade, que é uma funcionalidade excelente para a ferramenta, que possibilita uma visão global na situação do seu ambiente. Vamos falar e vamos aprender a realizar relatórios, tá? Tanto criar como agendar. Vamos ver de uma forma bem abrangente aí essa função que ela é crucial da ferramenta. Então vamos lá. Como eu falei nas aulas passadas, o Hacker Report Center ele suporta atualmente 370 ativos. Tá? Por que eu falo atualmente? Porque essa base ela tende a crescer sempre que é inserido um novo parser. Né? E como vimos também, todo log ele é tratado pelo parser, certo? E o parser ele utiliza de regex, né, que são expressões regulares, para tratar o log bruto, ou seja, o texto que é recebido, em informações. Né? Ou seja, a gente vai pegar um texto e transformar isso em informação estruturada. Vamos ver detalhadamente isso na inclusão de um tipo novo de ativo. Então vamos falar aqui agora de regex. Regex, também conhecido como expressão regular, ela é de extrema importância para o funcionamento do Hacker Report Center. Tá? É com ela que se faz o parser para o tratamento de logs brutos em informações estruturadas. Tá? Não é, obviamente, o objetivo desse curso abranger de uma forma completa tal tecnologia. Tá, ok? Porém, existe uma vasta documentação na internet, em livrarias, inclusive em português, referente a essa disciplina, que é uma disciplina bastante abrangente, não é utilizada apenas para o setor de tratamento de logs, muito pelo contrário, ela abrange várias áreas da tecnologia e da ciência, por ela ser uma linguagem formal. Tá? Então, o que é uma regex? Né? Se eu fosse falar de uma forma bem resumida, a expressão regular é um método formal de se especificar um padrão de texto. Tá? Detalhando um pouco mais, ela é uma composição de símbolos, caracteres, com funções especiais que, agrupados entre si e com caracteres literais, formam uma sequência, uma expressão. Essa expressão ela é interpretada como uma regra que indicará sucesso se uma entrada de dados qualquer casar, ou seja, der match com essa regra. Ou seja, obedecer exatamente a todas as suas condições. É como se fosse um brinquedo de montar, né? Várias pecinhas diferentes, cada uma com a sua função e com a sua característica, que juntas compõem estruturas completas, né? E podem ser arranjadas com infinitas combinações diferentes. Ela diz algo abrangente de uma forma específica, né? Ela define o seu padrão de busca. Você tem uma lista finita ou não de possibilidade de casamento. Tá, ok? Ela facilita a busca por padrões. Tá? E ela serve também para validar um texto. É uma poderosa ferramenta para
busca de padrões e para validação de texto. Vou mostrar agora um exemplo de um log do Apache, tá? Para facilitar a visualização de como uma regex trabalha. Então vamos lá. Tá aqui um exemplo de um log, tá? Esse é um log de GET, poderia ser qualquer log, porém eu tenho um pouco mais de entendimento com relação a log de Apache, devido à minha experiência. Então a primeira coisa para um analista, né, de TI possa criar um novo tipo de ativo, né, ou seja, inserir uma regex dentro do Acker Report Center, o primeiro requisito é entender profundamente o que os logs da sua aplicação estão lhe dizendo, correto? E principalmente a sua estrutura. Então vamos lá, tá? O que esse log de Apache ele me diz? Nessa primeira seção ele me diz, ó, o IP, né? No segundo ele me diz aqui qual era o usuário, Acker, tem um usuário autenticado. Ele me diz o horário, tá? Em formato dia, mês, ano, hora, minutos e segundos, tá? Em horário TC, formato TC. Ele me fala aqui, ó, próximo, o GET, que é o método que ele utilizou, qual foi o arquivo que ele visualizou, o protocolo, a versão HTTP 1.0, o código 200, ou seja, que foi sucesso. Esse número 2326 é justamente a quantidade de bytes que foram enviados, tá, do Apache para o cliente. Esse próximo aí é a URL que foi acessada. E qual é o navegador, ou seja, qual é o agente. Então, é um log bem simples, né? Que informa basicamente quem acessou, qual IP que acessou, quem acessou, se é autenticado ou não, quando acessou, qual foi o método que ele acessou, arquivo que ele acessou, protocolo, se foi sucesso ou não, a quantidade de tráfego que foi utilizado, onde acessou e qual foi o browser que ele acessou. Isso está claro por um olho humano, e principalmente para quem já tem uma certa experiência, né, em leitura de log de Apache. Mas isso, para uma ferramenta que precise automatizar e que não conheça a estrutura do log, é uma tarefa um pouco complexa. Tá? Então vamos tentar separar isso. Eu vou exemplificar, eu já fiz a regex de cada campo. Então a primeira coisa a ser feita é separar cada seção, ou seja, no meu caso aqui eu tenho 10.10.0.2, então eu vou ter que separar isso o quê? É IP. Então eu vou ter que separar a estrutura da informação. Nem sempre vai ser 10.10.0.2, vai ser 128, porém eu preciso saber exatamente que a estrutura desse numeral, ou seja, do IP, certo? E também que ele sempre é o início do log. Então, se aparecer uma estrutura com quatro seções de números separados por 3 pontos, eu já sei que isso é um IP. E que se aparecer no início da linha, ele é o IP que originou a conexão. Então vamos lá. Tá? Mais uma vez explicando, não vou ensinar a fazer uma regex. Tá? Vou explicar para vocês como eu cheguei a essa conclusão aqui. Então vamos lá. Como que ficaria uma estrutura de IP? Tá? Eu não estou falando de 10.10.0.2. Igual, tá, a circunflexo, abre parênteses, abre colchete, 0-9 ponto, fecha colchete mais, parêntese, barra S. Isso não é igual a 10.10.0.2. Tá, ok? Essa regex que eu acabei de mostrar para vocês significa que se aparecer 4 seções de números separados por 3 pontos, ele vai dar um match, ou seja, ele vai dar um casamento, tá ok? E esse barra S no final significa que é um espaço vazio, tá ok? E o circunflexo no início dessa string, no caso aí, desse regex, significa que é o início da linha. Um circunflexo fora, que é o nosso caso, ele significa o início da linha. Porém, se ele estiver dentro de um parênteses, significa a negação de tudo que está lá dentro. Como eu falei para vocês, não tem como explicar todas as unidades, todos os caracteres de controle que a regex usa. Ela é uma linguagem formal, ela não é tão difícil assim de ser entendida. Porém, leva-se tempo para você ter facilidade em montar uma regex. Existe uma vasta documentação para tal fim. Existem, pessoal,
ferramentas que facilitam a criação de regex, tá? Então, vou mostrar aqui uma das ferramentas que eu utilizei para a criação dessa regex aqui. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa a fazer é colocar um exemplo de texto, tá? De formato log Apache, que é nesse caso aqui, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, e vou começar a escrever a minha regex. Então, vou primeiro colocar o do meu IP. Então, vou colocar a minha regex aqui referente ao meu padrão de IP. Pronto. Olha que interessante. Terminei de colocar aqui, ele já me deu, vamos ver aqui, ó, já me deu o padrão. Mas você deve estar se perguntando, isso quer dizer, e se eu mudar aqui, ó, por exemplo, e colocar aqui 200, 220, 110, 2, olha só que interessante. O poder do regex. Eu mudei, né, toda a questão numérica e continua dando match. Por quê? Porque o regex ele não pega, no meu caso aqui, ele não está pegando uma string específica, né? Ele está pegando a estrutura do IP. Então vamos dar continuidade. Vou colocar aqui, ó, um /s, que é justamente o campo vazio. E vamos agora exemplificar o usuário, tá? Essa parte aqui, ó. Que não vai ser hacker, né? Pode ser qualquer coisa. O que ele vai pegar aqui, no caso, é a estrutura. Tá certo? Olha que interessante. Todos os campos eu estou separando por parêntese. Por quê? O parêntese ele vai facilitar para agrupar as strings, né? Os padrões de string, em campos, lá no Acker Report Center. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o campo, que é o campo de IP, que no meu caso aqui nessa ferramenta é grupo 1, mas no Acker Report Center ele vai chamar no IP de origem. Tá aqui, ó, tá? Ele me informa aqui, ó, grupo 1, que é esse meu primeiro grupo de parênteses, mostrou o IP. O segundo grupo de parênteses mostrou o traço, que é o divisor, a gente não vai mais utilizar. O grupo 3, o usuário, Acker, e por aí vai. Então, ó, acabei de colocar tudo, certo? Toda a minha regex e ele me deu match em todos os campos aqui. Vamos passar o mouse aqui, eu tenho 9 grupos, então eu consegui, com um padrão de regex, separar o meu log em 9 campos. Então tem um campo de IP, tem um campo de divisor, um campo de usuário, um campo de data, um campo de protocolo, eu poderia separar isso também, tá? Um campo de sinalização de conexão, que no nosso caso é 200, que é sucesso, um campo set aqui, que é o campo de quantidade de bytes, o campo de endereço e o campo de agente. Então, essa é a forma de como o regex ajuda no tratamento de log. Era esse meu objetivo em explicar como o regex trabalha. Então, qual seria o próximo passo? Vamos agora para de posse dessa nossa regex, vamos simular, tá, a inclusão de um novo ativo. Só ressaltando, tá? E o Apache, né, o servidor Apache, os logs Apache, já são suportados pelo Acker Report Center. Tá? Eu estou utilizando aqui apenas como exemplo. Então, vamos lá. Então, estamos aqui, né, na nossa tela inicial do Acker Report Center. Vamos aqui em configurações ativo, cadastro de ativo, coluna de ativo, tipos de ativo. É justamente aqui nesse campo, né, o que era o único campo que faltou eu explicar para vocês na aula 3. Essa é a seção que se utiliza para adicionar novos tipos de ativo. Então, vamos simular aqui, ó, a adição de um novo tipo. Vamos aqui em adicionar. Vamos colocar aqui, ó, Apache teste. Apache teste. Descrição. Servidor web. Fabricante GNU. Então, aqui vem o meu primeiro pré-requisito, né, que é justamente entender o que o meu servidor está dizendo, ou seja, entender de uma certa forma os logs, tá, e como ele funciona. Então, o que significa aqui nesse botão tipo de log? Uma aplicação ela pode gerar vários tipos de log. Inclusive, cada tipo de log vai ter um nível de criticidade dentro do syslog. Por exemplo, eu tenho um log da aplicação Apache,
que é do tipo de acesso, né? Ou seja, acesso que é GET, e que é nível de informação. Então, eu tenho nível de informação, eu tenho nível de alerta, eu tenho nível de debug, tá ok? Então, eu tenho diversos níveis aí com relação a log. Cada sistema operacional tem a sua estrutura de níveis diferentes, tá ok? Então, vamos colocar aqui o nosso log que criamos, tá? Vou colocar aqui, ó, acesso página, por exemplo. Acesso página. E vou colar aqui, ó, o meu regex. Porém, eu preciso fazer mais uma coisa. Eu preciso informar para o meu Aker Report Center o que cada seção dessa, ou seja, cada grupo entre parênteses significa, tá? Eu já fiz o agrupamento, então eu já consigo separar o meu log por grupos, ou seja, por assuntos. Só que o Aker Report Center não sabe o que é o que. Então, vamos lá. Eu vou fazer uns 3 aqui, para exemplo. Vamos pegar esse primeiro campo aqui. Nós sabemos que esse primeiro campo é o campo do IP. Então, vamos ter que dizer isso por Aker Report Center. Como eu faço isso? Primeiro, eu clico aqui. Eu devo já ter aqui o meu campo origem, né? IP de origem. Já tenho. Ó, e o Ciro. Pronto. Agora, eu tenho que falar que o campo IP de origem, vamos colocar aqui um valor, é uma variável que eu vou colocar qualquer variável, pode ser qualquer uma. Vou colocar uma bem fácil, IP origem, tá? Quando essa string aparecer dentro da minha regex, o Aker Report Center vai tratar aquele grupo entre parênteses como IP de origem. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer isso, ó, dentro do meu parêntese, vou colocar a minha identificação do campo. E vou fazendo isso em tudo. Então, aqui nesse segundo, eu não vou querer, que é justamente aquele delimitador, ou seja, o hífen. Porém, eu vou querer o usuário, que é justamente esse aqui, ó, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui, ó, vamos criar um outro campo, um campo chamado usuário, que tem aqui, ó. Se não tiver, eu vou lá em tipo de coluna e insiro uma nova coluna, tá certo? Como eu falei para vocês, o Aker Report Center ela é extremamente flexível, tá certo? Vamos aqui, inserir, vou colocar uma variável, usuário, certo? E vou colocar isso aqui dentro do meu grupo. Vou colocar aqui, ó, dentro do meu grupo. E assim sucessivamente. Terminei, eu vou pegar e vou adicionar. Pronto, fiz a adição do meu ativo de rede. Está aqui, ó, Apache Teste Servidor Web. Então, aprendemos aqui a inserção de um novo tipo de ativo dentro da ferramenta. Vamos falar agora do dashboard, que é justamente o cartão de visitas, né, do Aker Report Center. O dashboard ele é composto por basicamente 5 abas, tá? Caso você não tenha o Aker Monitoring, né, essa aba aqui ficaria desabilitada, que é o meu caso. Ela não tem uma visão. Se você tem um Aker Monitoring, você consegue fazer, como foi dito nas aulas anteriores, uma integração, né, de compartilhamento de tela por usuário. Ok? Então vamos voltar aqui ao dashboard. Então no meu dashboard eu consigo adicionar widgets ou gadgets, como alguém chama, como widgets, né, ou gadgets, que nada mais nada menos são instrumentos, né, que facilita a visualização das informações. Então aqui, ó, eu tenho como ver o dashboard das minhas entidades, no caso aqui é o local, né, de todos os ativos ou de um ativo específico. Aqui eu já inseri, ó, tomei a liberdade de inserir vários ativos para facilitar aí e povoar o dashboard. E eu tenho aqui, ó, o nível de atualização, ou seja, em cada hora, dia, semana e mês, tá certo? Como eu falei para vocês superficialmente, existem 3 widgets que são tempo real. Que no meu caso aqui, ó, é total de eventos, tá? No meu caso aqui eu tenho 331 eventos. Eu tenho aqui, ó, espaço utilizado em disco, que é justamente o espaço utilizado para os eventos, ou seja, para os logs. E tem o uso de CPU e memória. Isso aqui é do Aker Report Center, ou seja, é da caixa,
né, do hardware que o Acker Report Center está instalado, tá certo? Aqui embaixo eu já tenho um gráfico dos eventos, tá? A quantidade de eventos e os picos, que é muito interessante. Você tem, por exemplo, à medida que o Acker Report Center fique no seu ambiente, você vai ter uma noção da quantidade de eventos diários. Então, digamos que você tem aí uma quantidade de 5.000 eventos por dia, e você chega num certo dia, você está com 300.000 eventos. Então, você já vem aqui de cara um pico enorme no seu gráfico. É um indício que você tem que investigar com mais afinco aí o seu ambiente. Está ocorrendo alguma coisa. Então, aqui eu tenho eventos prioridade. No meu caso aqui, eu tenho de nível de informação. Eu posso ter de erros, eu posso ter de debug, eu posso ter de alertas, tá ok? No meu caso aqui, eu só tenho logs de informação. Tenho também um widget de acesso rápidos. Tá? Esses relatórios aqui, vou falar posteriormente, são relatórios padrão, no meu caso aqui, do Acker Firewall. Eu tenho aqui, ó, top 10 sites mais acessados. Então, a partir daqui, deixa eu mostrar, a partir desses widgets aqui, que podem ser retirados ou inseridos de acordo com o que você desejar, eles são atualizados a cada 5 minutos, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, top 10 sites mais acessados. Aqui vão aparecendo um consolidado, tá? Um relatório consolidado dos 10 sites mais acessados em cada 5 minutos. Então, em 5 minutos, como eu não acessei nenhum, ele deu aqui em branco. Eu tenho aqui, ó, um outro instrumento que é de eventos e protocolo. Olha que interessante. 69% da quantidade de tráfego é UDP, né? E 31% ICMP. Interessante. Eu tenho aqui, ó, os ativos. Então, cada ativo, a quantidade de eventos e o pico aqui de cada evento. Tá? Isso aqui é muito interessante para você saber exatamente, de acordo com o que você tem aqui, ó, total, né, de eventos. Com esse pico aqui, ó, você sabe que deu um pico de evento, e aqui abaixo você sabe em qual ativo deu o pico, ou em quais ativos deram o pico de eventos. Então, com isso, nós finalizamos essa aba aqui de dashboard. Ela é composta também, ó, pela aba de relatórios. Tá? Esses relatórios aqui é apenas uma forma de facilitar o acesso a todos os relatórios que são criados no Acker Report Center. E são mais de 30 aqui que são como padrão. Então, top 10 de conexões TCP UDP, top 10 de conexões UDP e por aí vai, tá ok? É uma forma fácil de você acessar os seus relatórios. Tenho aqui também, ó, a aba de relatórios recebidos. São relatórios que já são recebidos pelo Acker Report Center de forma pronta, via PDF, via HTML. Essa tecnologia ela é utilizada por produtos da Acker. O SMG, que é o anti-spam da Acker, o Firewall, tá? O Monitoring, tá? O IPS-DS, eles têm a possibilidade de mandar para um servidor FTP os relatórios já prontos, tá ok? Já processados. Então, você pode configurar para que o Acker Report Center seja um repositório FTP para esses relatórios prontos. E tenho também aqui a aba pesquisa. Então, aqui eu posso fazer uma busca aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui o IP da minha estação, dentro da minha base inteira, tá? Então, vamos colocar aqui dia 2, vamos colocar aqui 1 hora da manhã, data final hoje. Eu vou fazer uma pesquisa aqui. Eu vou colocar aqui, ó, todos os ativos. Eu quero que pesquise em todos os ativos, ou seja, eu quero fazer uma correlação de log. Então, eu quero saber em que momento o IP 10.10.02 fez algo, né? Houve algum evento dentro de todos os meus ativos de rede. Eu venho aqui pesquisar. Ele vai demorar um pouco, ele vai dentro da minha base de log e vai fazer uma correlação. Olha que bacana. Ele me mostrou aqui, ó, por uma simples pesquisa, o que o meu IP 10.10.02 aprontou dentro dos meus ativos, tá ok? E posso clicar aqui para ver mais resultados. E por aí vai. Ele vai descendo, ó, clico aqui e ele vai descendo, tá ok? Isso aqui é justamente a questão da correlação dos logs. E você pode gerar um relatório. Vamos falar de relatórios, tá? A ferramenta Acker Report Center possui mais de 30 relatórios prontos, tá, para uso, e esses relatórios são focados nas ferramentas da própria Acker, tá certo? Existem dois tipos de relatórios, tá? O relatório consolidado,
que são os relatórios que utilizam algum tipo de soma, né, de agregação de resultados. E temos os relatórios detalhados, que são voltados para a auditoria. E a ferramenta, ela tem um alto poder de customização em todos os seus campos e principalmente nos relatórios. Então vamos lá, vamos para a ferramenta para demonstrar a criação dos relatórios. Então vamos aqui em relatórios, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês grupo de relatório. O que são grupos de relatório? É apenas uma forma de organizar todos os relatórios por grupo. Ou seja, você vai criando os relatórios e você vai separando eles por grupo, tá? Ou por assunto. Então, por exemplo, eu vou criar um grupo de relatório aqui, ó, de segurança. Certo? E vou salvar. Pronto. Agora eu vou criar, tá? Eu venho aqui em relatórios, criar um relatório. Como vemos, não tem nenhum relatório pronto. Vamos criar um aqui. Agora caímos aqui no Wizard, tá? Que vai nos guiar para a criação de um relatório customizado. Então eu venho aqui em grupo. A primeira coisa que ele me pergunta. Então eu vou aqui, ó, colocar em segurança. Qual é o nome do relatório? Vou colocar aqui, ó, teste Firewall. Ok? Então se você quer algo específico, detalhado. Se você quer algo que haja que tenha uma soma, seria para o consolidado. Então vamos colocar aqui detalhado. Uma descrição breve, né? Vamos colocar aqui teste de relatório. Vamos para a próxima, que é fonte de dados. Aqui é onde você vai escolher, tá? Quais são os ativos que você vai gerar esse relatório. Então aqui você tem a possibilidade de fazer a correlação de ativos em geração do relatório. Eu tenho duas formas de realizar a escolha. Ou eu seleciono pelo tipo de ativo que eu tenho aqui, tá? Pelo tipo que eu tenho aqui. Ou pelos meus ativos já configurados. Se eu colocar por tipo de ativo, ele vai pegar todos os meus ativos que estão setados naquele tipo. Tá? Então, se eu tiver 30 servidores Apache, servidores web Apache, e todos esses 30 servidores estão alocados nesse tipo de arquivo. Então, eu vou fazer uma correlação e vou fazer um relatório desses 30 servidores. Ou então, eu posso fazer um relatório mais granular, ou de um ativo apenas, ou de alguns ativos. E esses ativos não necessariamente precisam ser do mesmo tipo. Então, eu poderia selecionar aqui, ó, Firewall e DNS, por exemplo. Tá ok? Não teria problema nenhum. Então, vamos aqui colocar só o nosso Firewall. E vamos seguir em diante. No terceiro passo, eu tenho aqui todas as minhas colunas, tá? Que são possíveis, que são tratadas pelo meu parser para o tipo de ativo Firewall. Tá? Eu tenho data, IP de origem, IP de destino. E tenho aqui, ó, a opção filtrar, exibir e obrigatório. Opção filtrar significa que quando eu quiser gerar um relatório, eu preciso informar uma string para que se dê match no log. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui filtrar IP de origem, quando eu for gerar o relatório, tá? A gente vai gerar lá na frente, ele vai me mostrar um campo IP de origem para que eu coloque. Tá? Vamos deixar esse aqui filtrar e vamos colocar ele obrigatório. Vamos colocar também, ó, o campo exibir, ou seja, quando eu gerar o relatório, quais são os campos que eu quero que exiba. Então, eu quero o nome de usuário, porta de origem, protocolo, interface. Tudo bem, tá aí. E obrigatório, tá? Obrigatório caso precise filtrar, eu queira ou não deixá-lo como obrigatório. Se eu deixar desmarcado, o filtro não é obrigatório o preenchimento. Se eu deixar marcado, ele vai ser obrigatório. E esse tamanho aqui é só para a largura da coluna na tabela da exibição do relatório. Tá? Que você também pode customizar. Por exemplo, se o meu campo, né, IP de origem seja um pouquinho menor
né, do que os demais campos. Eu geralmente deixo o padrão que a própria ferramenta cuida de realizar esse arranjo, tá? Eu vou aqui próximo. Então aqui eu tenho os parâmetros de filtro, tá? Aqui eu posso selecionar o parâmetro de filtro pelo tipo de log, ou então eu posso fazer um filtro aqui, tá? Por exemplo, data, vou colocar aqui o operador, se ele é igual ou se ele é diferente a um valor específico, tá? Eu vou deixar em branco, vamos gerar aqui. Pronto, operação realizada com sucesso. Então aí pessoal, acabamos de criar o relatório, teste, né? Vamos fazer um teste aqui, ver se funciona? Vamos colocar aqui relatório. Aqui eu tenho a data inicial, vamos colocar aqui ontem. Vamos colocar aqui dia 1º. Data final hoje. Vamos colocar nada em IP de origem e vamos fazer uma pesquisa. Estamos falando aqui, ó, relatório solicitado foi enviado para a fila e será gerado em breve. Aguarde. Vamos aguardar um pouco. Pronto. Acabou de gerar aqui o meu relatório. Os IPs de origem, IP de destino, porta todos os campos que eu solicitei. Certo? E se eu quiser exportar isso? Tá? Eu posso vir aqui, botão exportar, e ele me informa 3 maneiras de exportação. Tá? HTML, posso exportar também por TXT e posso exportar por PDF. Dando andamento aqui, ó, temos agora a opção de agendamento dos relatórios, tá? Ou seja, a gente pode fazer o schedule dos relatórios. Vamos aqui em agendar. Aqui nessa seção, nós podemos agendar os relatórios que foram criados por nós ou os relatórios que são padrão do sistema, tá certo? No meu caso aqui, ó, ele está dando uma informação, ele está falando que as informações, as configurações de e-mail não foram aplicadas, tá? Por que ele está me perguntando, por que ele está me avisando isso? Porque quando há um agendamento de relatório, esse processo de criação de relatório é feito em batch. E quando ele é terminado, a ferramenta envia uma mensagem, tá, por e-mail, e nessa mensagem vai o link do relatório, o link customizado desse relatório, onde você pode acessar de qualquer lugar, desde que você pode acessar, tá, de qualquer browser. A ferramenta te manda um e-mail e nesse e-mail vai um link que te possibilita acessar de qualquer lugar, tá ok? Então vamos prosseguir aqui, ó. Nossa entidade, como só tem uma, é local, tá? Relatórios, então eu tenho aqui meus relatórios personalizados, top 10 conexões, DP. Formato, então eu tenho 3 tipos de formato: texto, HTML, PDF. Qual é a minha periodicidade, ou seja, se ele é diariamente, semanalmente, mensalmente, qual o intervalo, tá? Então, o que significa isso? Por exemplo, eu quero que seja diariamente e uma vez. Então, ou seja, uma vez por dia, né? Esse relatório vai ser feito. Se eu colocar aqui semanalmente e vou colocar aqui 2, significa o quê? Significa que a cada 2 semanas, né, eu realizo a checagem, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu coloco aqui, ó, na data de início, tá, desse processo. Eu posso colocar aqui também, ó, o horário de execução, né? Se esse relatório vai ter um fim, ou seja, se vai chegar um dia que ele vai ter que acabar ou não. Então aqui eu tenho 3 opções para finalização, ou seja, ele nunca vai finalizar até que alguém o desabilite. Por número de ocorrências, então eu posso colocar aqui 100 ocorrências. Então quando completar 100 ocorrências, ele vai fazer a centésima, e a centésima primeira ele já não faz. Ou por data específica. Então, se eu marcar aqui data específica, ele vai me falar aqui, vai me perguntar qual é a data que eu quero que ele não execute mais, ok? Ou seja, meu deadline para esse relatório. E aqui são os meus e-mails, tá? Lembrando que eu posso colocar diversos e-mails aqui dentro, desde que separados por ponto e vírgula. E aqui embaixo, ó, é interessante, ele vai montando o meu schedule, tá ok? Então, se eu colocar aqui, ó, nunca,
tá bom? Olha só que interessante. A cada 2 semanas, né, é indefinido, ou seja, nunca, sem data de término. Aqui eu posso colocar justamente meus parâmetros de filtragem. Novamente, eu quero só relatório com IP de origem igual a 10.10.02, ou seja, todos os eventos dos meus servidores que tenham como IP de origem 10.10.02. Nesse caso, o céu é o limite, vai de acordo com o seu poder de abstração, né, e também das suas necessidades, correto? Vamos voltar aqui em relatório e vamos para o logs de sistema. O que são os logs de sistema? É justamente a auditoria da ferramenta de auditoria. Então, são todos os eventos da ferramenta são registrados, tá? A níveis de auditoria. O que o usuário fez, o que ele fez, quando ele fez. Tá? Então, é extremamente importante ter uma trilha de auditoria para futuras averiguações. Correto? Então, findamos por aqui. Isso não quer dizer que esgote, obviamente, todas as funcionalidades da ferramenta. Porém, serve como um primeiro contato para facilitar o uso dessa ferramenta tão poderosa. Com isso, finalizamos os assuntos previstos para essa videoaula. Caso você tenha gostado, por favor, dê um like em nosso canal. Fique à vontade para distribuir esse conhecimento. Caso também tenha alguma sugestão, entre em contato em nossos canais de comunicação ou diretamente no nosso portal www.aker.com.br. Até a próxima!